Oi, sou a Alme de Oliveira do canal Fala Cliente e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que todos nós enfrentamos em algum momento. Como lidar com clientes difíceis e indecisos. Lidar com clientes difíceis é uma realidade inevitável para qualquer profissional de atendimento ao cliente. Aqui nós temos apenas uma certeza nessa vida: cedo ou tarde, os clientes difíceis aparecem. Ou os dois, eles surgem para desafiar a nossa paciência e habilidades de comunicação. Quem aqui já teve vontade de desistir depois de um cliente super mal educado ou super indeciso? Seja por comportamentos agressivos, exigências impossíveis ou uma super indecisão, esses clientes eles têm o potencial de transformar uma simples interação em uma experiência estressante. Mas como podemos nos preparar para essas situações? E mais importante, como podemos resolver os problemas deles sem nos deixar abalar emocionalmente? Neste vídeo, vamos explorar as diferentes categorias de clientes difíceis e indecisos e eu vou compartilhar dicas práticas de como lidar com cada tipo de maneira eficaz e tranquila. Definir clientes difíceis pode variar dependendo do contexto, mas em geral eles são identificados por comportamentos e atitudes que desafiam os profissionais de atendimento ao cliente, tornando a interação mais complexa e exigindo habilidades específicas para resolver a situação. Os clientes difíceis entram na categoria de comportamento ou características. São, por exemplo, os agressivos. Eles usam o tom de voz elevado, uma linguagem rude. Eles são confrontadores, eles podem te fazer ameaças ou ser desrespeitosos. Existem também os clientes impacientes, eles querem uma resolução imediata, não toleram atrasos e podem pressionar constantemente por uma solução rápida. E existem também os exigentes, perfeccionistas. Eles têm expectativas extremamente altas, muitas vezes irrealistas, e não aceitam menos do que a perfeição em qualquer aspecto do serviço, ou até mesmo do produto que ele encomenda. Existem também os desconfiados. Eles questionam a credibilidade da empresa ou do atendente e duvidam das informações fornecidas e são céticos quanto às soluções que são propostas para ele. Existem também os silenciosos ou os passivos. Eles não expressam claramente seus problemas ou preocupações, tornando difícil entender o que realmente está errado. Também existem os chantagistas. Eles tentam manipular o atendente usando a ameaça de cancelar serviços, reclamar nas redes sociais ou prejudicar a reputação da empresa. Ameaçam processar, por exemplo. E também existem os difíceis pelo modo que eles pedem as coisas, como por exemplo os autoritários. Eles pedem as coisas de modo imperativo, sem cortesia, fazem exigências nas solicitações para serem atendidos imediatamente. Eles não consideram os processos ou os limites. Existem também os passivos agressivos, que eles fazem de pedidos, usam de sarcasmo, ironia e podem fazer comentários que parecem educados, mas tem uma conotação negativa ou crítica. Existem também os emocionais. Eles pedem as coisas de maneira exageradamente emocional, chorando, gritando ou demonstrando ansiedade, desespero extremo, e isso pode dificultar a comunicação objetiva. Existem também os confusos. Eles pedem algo que não entendem completamente ou que é tecnicamente impossível, causando frustração tanto para o cliente quanto para o atendente. Outro tipo é pelo nível de problema. Então, existem os problemas simples, com grande reação, que é quando aqueles clientes que apresentam um problema fácil de resolver, mas reagem de maneira desproporcional a esse problema. Isso torna a situação ainda mais complexa do que deveria ser. É o famoso tempestade em copo d'água. Também existem os problemas complexos, com reação adequada, que são clientes que têm problemas difíceis de resolver, mas que mantêm uma postura colaborativa e razoável durante a interação. E existem os problemas múltiplos, clientes que trazem vários problemas ao mesmo tempo, exigindo atenção a diversos detalhes e soluções em várias frentes simultaneamente. E claro, a gente não poderia falar dos problemas não resolvíveis, que são os clientes que demandam algo impossível de atender, como por exemplo um pedido fora da política da empresa, e eles não aceitam não como resposta. Então, o resumo dos clientes difíceis podem ser definidos com base em 3 dimensões principais. A primeira delas, as características ou comportamentos, como o cliente se comporta, como
a agressividade ou impaciência. Depois, pelo modo de pedir, como eles fazem suas solicitações, podendo ser autoritários, passivo-agressivos e etc. E pelo nível de problema, a complexidade e a natureza do problema apresentado, combinado com a reação do cliente. E agora uma categoria só dele, que são os clientes que não sabem o que querem. Eles não sabem o que querem porque eles podem ser definidos como aqueles que têm dificuldade em identificar e expressar suas necessidades e expectativas. Eles não são claros, eles não são consistentes. Isso por conta da falta de conhecimento, insegurança ou a combinação desses fatores. Eles podem ser identificados por certas características e comportamento que os tornam desafiadores para o atendimento, principalmente porque a falta de clareza ou decisão dificulta a compreensão de suas necessidades e oferta de soluções eficazes. Bem, as características deles são indecisão, eles têm dificuldades em tomar decisões, podem mudar de opinião várias vezes durante a interação, o que pode levar a frustrações, tanto para eles quanto para o atendente. Existe também a incoerência, eles podem apresentar pedidos que parecem contraditórios ou que não fazem sentido em conjunto. Por exemplo, podem pedir algo impossível dentro das políticas da empresa, sem entender as limitações que isso ocorre. Claro, e a falta de clareza, né? Os que têm dificuldade em expressar o que realmente precisam ou desejam. E muitas vezes porque não tem uma visão clara do problema ou do que ele está precisando ou das opções disponíveis. E existem também os que procrastinam, que usam da procrastinação. Eles adiam decisões ou evitam compromissos, o que pode prolongar o processo de atendimento e gerar insatisfação tanto para eles quanto para a empresa. Existem também os que têm falta de conhecimento. Às vezes, a indecisão ou a falta de clareza vem de uma falta de conhecimento sobre o produto ou o serviço, ou o que os deixa inseguros sobre o que pedir. Às vezes tem muitas opções também, né? Então, assim, o que eu faria se eu tivesse que lidar com esse tipo de clientes? Tanto os difíceis quanto os indecisos. Então, eu coloquei aqui um guia rápido, né, de alguns exemplos práticos desses dois tipos de clientes e como você pode lidar em cada situação. Por exemplo, o cliente agressivo. Um exemplo é que ele liga furioso porque a sua entrega atrasou e ele começa a gritar e ameaçar processar a empresa e ele está desesperado. Esse tipo de reação ele pode até te pegar de surpresa, porque às vezes você vem de um flow, de vários atendimentos tranquilos. E você não consegue enxergar que ele tá num dia ruim, que ele pode ter brigado com a esposa e resolveu descontar em alguém. Sabe aquela pessoa que tem um dia ruim e fala, agora eu vou ligar lá e resolver? Às vezes pode ser esse o caso. Então, como lidar? Primeiramente, claro, mantenha calma, respire fundo e mantenha a voz em um tom calmo e controlado. Isso ajuda a estabilizar a situação. Depois você ouça ativamente. Deixa ele falar. Deixe o cliente desabafar sem interrompê-lo. Mostre empatia com frases como entendo que isso deve ser frustrante para você, estou entendendo, compreendo. E depois ofereça soluções. Se você ouviu atentamente ele, propõe uma solução prática, como um reenvio prioritário, um desconto na próxima compra. Mesmo que você não tenha a solução, o mais importante é mostrar que você está comprometido em resolver o problema dele. Segundo exemplo é um cliente exigente e perfeccionista. Ele exige que todos os detalhes do seu pedido sejam perfeitos e não aceita qualquer tipo de erro ou atraso. Então, como lidar com esse tipo de cliente? Primeiramente, você vai ter que ser muito preciso. Anote cuidadosamente todas as exigências e confirme com o cliente se entendeu corretamente. Depois, você vai gerenciar as expectativas. Explique claramente o que é possível dentro das políticas e dos prazos da empresa, para você evitar mal-entendidos. Ofereça também um acompanhamento, informe que você fará um acompanhamento, né, especial do pedido e mantenha o cliente atualizado sobre como está indo o pedido dele em cada etapa. Um terceiro exemplo é o cliente desconfiado. Ele não acredita que a solução que você propôs vai resolver o problema dele. E ele continua questionando a sua eficácia, ele continua te questionando se você é profissional. Então, como lidar com isso? Primeiro, forneça algumas evidências, apresente dados de casos anteriores, a famosa prova social, que você conseguiu resolver casos semelhantes e que tiveram uma eficácia na solução. Depois, reitere a credibilidade, enfatize a experiência e o sucesso da empresa em lidar com situações semelhantes. Outro ponto com esse cliente é você ser muito transparente.
Explique detalhadamente como a solução vai funcionar e ofereça acompanhamento para que o cliente se sinta satisfeito, ele se sinta seguro adquirindo o seu serviço ou produto. Agora vamos ver o cliente que não sabe o que quer. Um exemplo real é um cliente que entra em contato para comprar um novo plano de serviços, por exemplo, mas ele não tem certeza de qual escolher. Ele vai tomar muito seu tempo se você não ajudá-lo. Então, o que pode ajudar, como você lidar com eles, é fazer algumas perguntas específicas. Pergunte sobre as necessidades e expectativas do cliente para guiá-lo na escolha do plano que mais se adequa para ele. Depois você vai simplificar. Em vez de apresentar todas as opções, ofereça apenas uma ou duas que se ajustem melhor às informações que ele te forneceu previamente. Depois, se você vê que ele ainda continua inseguro, sugira uma escolha. Com base nas respostas dele, sugira diretamente uma opção explicando por que aquela é a melhor opção de escolha para ele. Outro tipo é um cliente que muda de opinião frequentemente. Um exemplo real é um cliente que faz um pedido, mas logo depois ele liga para mudar a cor, depois ele muda a quantidade e assim por diante. Eu vejo muito isso principalmente em projetos de arquitetura, sei lá, pedido de encomenda de personalizados, esse tipo de coisa. Então, como lidar com eles, né? Estabeleça um prazo, informe educadamente que as alterações só podem ser feitas até certo ponto do processo. E para garantir que o pedido seja processado corretamente, ele tem que respeitar esse tempo. Aproveite e documente as mudanças que ele for fazendo ao longo do caminho. Anote tudo e confirme com o cliente antes de proceder para o pedido final, para você evitar confusão. Outro ponto importante é definir a quantidade máxima de mudança. É dizer para ele, você pode alterar esse pedido 2 vezes, 3 vezes no máximo. E no final, sempre reforce a decisão, né? Confirme uma última mudança. Qual foi a última mudança que ele fez? Porque simplesmente ele pode não lembrar do que ele está pedindo, nem ele mais sabe o que quer. Mas aí você vai falar, vamos seguir com essa configuração, tá bom? Tudo bem? Vou deixar aqui alguns conselhos para você evitar o estresse durante o seu atendimento. O primeiro deles é estabelecer um limite mental, né? O comportamento que o cliente tem com você não é pessoal. Então, mantenha uma barreira mental para proteger as suas emoções. Seja profissional, não leve nada para o lado pessoal, né? Fale de uma forma tranquila, educada, firme. Não entre na energia do cliente, não tente gritar mais do que ele. Eu sei que às vezes dá vontade, né? Mas não tente fazer isso. Outra dica também é usar técnicas de descompressão. Se sentir que você está muito estressado, está acumulando estresse, faça pequenas pausas para respirar, né? Vai tomar uma água, tira aquelas suas pausas para você, né, dar uma volta no corredor e se restabelecer. E tente se concentrar totalmente na solução. Foque na resolução do problema, não na atitude do cliente. Às vezes dá para reverter até o cliente. Mantenha o foco só no que você pode controlar. E depois peça ajuda. Se a situação se tornar muito difícil, não hesite em escalar o problema para um supervisor ou um colega. Às vezes tudo que o cliente quer é falar com alguém que tem um crachá maior que o seu. Atender clientes difíceis e indecisos pode ser desafiador, sim. Mas com a abordagem correta é possível transformar situações tensas em oportunidades de fortalecer o relacionamento com o cliente, além de demonstrar um profissionalismo. Ao manter a calma, ouvir ativamente, oferecer soluções claras, você não só resolve o problema do cliente, mas também protege seu próprio bem-estar emocional. Lembre-se, o comportamento do cliente não é um reflexo de você. E o controle da situação está nas suas mãos. Ao seguir as estratégias que discutimos aqui neste vídeo hoje, você vai estar bem equipado para enfrentar qualquer desafio no atendimento ao cliente. E ele vai ganhar a sua confiança e vai acreditar na sua competência. Me conte aqui nos comentários se você já teve que lidar com algum cliente difícil ou com algum cliente indeciso e como foi que você lidou com tudo isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você se sinta mais preparado para lidar com essas situações no seu dia a dia. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais dicas de atendimento ao cliente e outras ferramentas essenciais para o sucesso do seu trabalho. Até mais. Tchau!